Olá, bom dia. Sexta-feira, 3 de novembro de 2017. Em São Paulo são pontualmente 10 horas. Começa agora mais uma edição do Cresce e Esclarece. E o tema que nós vamos discutir hoje é importantíssimo para você, colega corretor de imóveis. Saiba por que é penalizado. E o nosso convidado é do nosso Departamento de Ética, Dr. Rodrigo de Maio. Dr. Rodrigo, bom dia, obrigado por sua participação na nossa edição do Cresce e Esclarece, 3 de novembro de 2017. Bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, conselheiro Gilberto. É sempre um prazer estar aqui para conversar com os nossos corretores. Bom dia a todos os corretores que nos assistem, nos prestigiam nesse momento. E como eu estava dizendo, é sempre uma honra poder estar aqui para dividir com vocês, corretores, alguns conhecimentos com relação ao Código de Ética, dar algumas orientações, a fim de evitar, né, conselheiro, a enorme quantidade de penalidades que são atribuídas aí aos corretores, seja por falta de conhecimento, ou seja por algum descuido, algum deslize ético, mas que a gente está aqui para tentar minimizar essa situação. Rodrigo, como é que se procede para fazer uma reclamação junto ao Cresce São Paulo em relação a corretores de imóveis? Seja uma pessoa da sociedade ou um próprio colega que teve um problema com algum outro colega. Qual é o procedimento? Pode ser, é só por escrito, tem no site, como é que funciona? Perfeito, conselheiro. Para realizar uma denúncia no Cresce, qualquer cidadão, consumidor, cliente ou mesmo corretores de imóveis que queiram denunciar outro profissional, existe um link no site do Cresce, www.crescsp.gov.br, existe um link chamado Cidadão. E neste link Cidadão tem um outro link denominado Denúncia. Lá neste link aparecerão todas as informações com relação ao procedimento para realizar essa denúncia. Essa denúncia precisa ser formal, conselheiro. Tem que estar assinada, tem que ter documentos que comprovem os fatos alegados, toda a qualificação do denunciante, do denunciado, datado, assinado e protocolado aqui na sede do Conselho ou em qualquer uma das nossas delegacias subregionais. Recebemos esta denúncia ou a reclamação, né? E o Cresce, explica para a gente qual é o procedimento, qual é o caminho que é feito aqui no Cresce. Perfeito, conselheiro. Então, uma vez que chega ao conhecimento do departamento o protocolo da denúncia, nós instauramos inicialmente contra uma imobiliária ou contra um corretor uma apuração ético-disciplinar, denominada AED. É uma fase, conselheiro, que ela antecede o processo disciplinar. Porque ela é montada essa apuração com o objetivo de tentar solucionar, de repente, amigavelmente, a situação da demanda. Nós marcamos uma audiência de conciliação. Então, quando chega a denúncia, nós instauramos o procedimento, encaminhamos para o corretor uma notificação através da fiscalização para dar um prazo para ele apresentar os seus esclarecimentos e também um ofício já convocando para uma audiência de conciliação, para uma audiência de tentativa de conciliação perante a nossa junta de conciliação. Nós temos a junta de conciliação aqui na sede, em São Paulo, como em todas as nossas delegacias subregionais, nós temos lá grupos, né, membros de trabalho que realizam esse procedimento. Então, quando uma denúncia chega aqui em São Paulo, todo o procedimento é instaurado aqui em São Paulo, mas se a denúncia é, por exemplo, da cidade de Marília, de Bauru, Araçatuba, essas audiências serão feitas naquelas delegacias onde as partes estão envolvidas, denunciante e denunciado, para evitar que eles percam, né, um tempo e gastos necessários para se dirigir aqui até a sede para realizar essa denúncia. Então a denúncia ela é feita no local, no domicílio onde as partes estão envolvidas. E uma vez que é encaminhado para a junta de conciliação, se tiver o acordo, se houver ali a manifestação de vontades e ambas as partes concordarem com aquela conciliação, o procedimento é arquivado, conselheiro. Não vai constar nada com relação ao prontuário do corretor, o denunciante sairá daqui satisfeito porque teve a sua reclamação atendida e para o corretor também é bom que deixará de ter ali um processo disciplinar constando em seu prontuário. Agora, se não houver a conciliação, se não tiver acordo, o procedimento retorna para o Departamento de Ética e Disciplina, volta para a assessoria jurídica para fazer um parecer. E nesse parecer, se houver ali possíveis infrações éticas, ele determinará a instauração do processo disciplinar com a lavratura do termo de representação. Então, a partir da lavratura deste termo de representação é que começa, de fato, o processo disciplinar. Encaminhando para o corretor ou imobiliária, que terá o prazo de 15 dias para apresentar a sua defesa escrita, através de advogado ou não, aí fica a critério das partes. Se for por advogado, com a procuração devidamente assinada.
Este procedimento ele retorna depois, ele passa pela comissão de ética para analisar e opinar por uma eventual sanção a ser aplicada para o profissional, e esse processo depois como é de representação, será julgado pelos nossos conselheiros, em sessão de julgamento, pelos nossos conselheiros estaduais, conselheiro. E só é feito, vamos dizer, uma reclamação que um colega corretor de uma determinada região, vamos aqui pegar Presidente Prudente, aí no caso do grupo de ética e disciplina, são eles que vão fazer esse julgamento da ética em relação, por exemplo, ao colega lá da cidade dele ou da região dele, ou é transferido para uma outra região onde não se tem aquela questão de amizade, não se conhece? Como é que é feito isso? Perfeito, excelente pergunta, conselheiro. Nós temos os procedimentos que são realizados por auto de infração. E nesses processos que são realizados auto de infração, quem tem a competência originária de julgar esses processos é a nossa Comissão de Ética e Fiscalização Profissional. E do mesmo modo que aqui na sede nós temos grupos de comissão de ética, nós temos 5 turmas de comissão de ética aqui na sede, em todas as nossas delegacias subregionais, nós também temos grupos e de membros da Cefisp que também julgam esses procedimentos. Agora, como o conselheiro comentou, o processo que é feito por corretores de determinada região, nós não encaminhamos para aquela região para ser julgados por aquele grupo, conselheiro, justamente a fim de evitar eventual coleguismo, suspeição, impedimento. Então, os processos de Marília, dos corretores que foram autuados na cidade de Marília, provavelmente serão julgados por São Paulo, por Araçatuba, aqui por Jundiaí, por Campinas e assim sucessivamente. Então, os processos que são realizados contra corretores de determinada cidade, eles são julgados por outra cidade, justamente a fim de evitar essas suspeições ou eventuais impedimentos, conselheiro, e demonstrar a transparência que é realizada dentro dos nossos processos disciplinares. Importantíssima essa questão. Muito importante. Para não haver problema de corporativismo ou coisa parecida, não é verdade? Exatamente, conselheiro. Exatamente isso é importante. Agora, nasceu lá um processo, né? Esse processo, ele demora assim, quanto tempo para chegar, para julgar na mão dos conselheiros? Para finalizar esse processo, quanto tempo demora? Olha, conselheiro, nós já tivemos no passado aí, demorava-se bastante tempo para julgar esses procedimentos. Mas ainda assim, nós temos que cumprir os princípios constitucionais, né, da ampla defesa, o princípio do contraditório, o princípio do duplo grau de jurisdição. Então, a gente tem que cumprir esses prazos. E cumprindo esses prazos, o processo acaba se tornando um pouco mais moroso. Mas hoje eu posso afirmar para o conselheiro e todos os corretores que estão nos assistindo que dentro de 1 ano, aproximadamente, nós temos a decisão de primeira instância de todos os nossos processos, conselheiros. 1 ano a gente consegue dar pelo menos a decisão aqui do CRES São Paulo sobre aquele fato que foi envolvido. Lógico, podem haver manifestações, pode demorar um pouco mais em razão de algum pedido que a parte pode ofertar, mas em média de 12 meses a gente consegue com certeza dar uma decisão de primeira instância. É lógico, se a parte depois vai recorrer para o Conselho Federal, subindo o processo para o Conselho Federal, a gente já não tem o controle desse procedimento que sobe em grau de recurso, mas também não está demorando muita coisa não. Eles chegam no Conselho Federal e em torno de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o processo volta com a decisão já de segunda instância também, conselheiro. E chegando o processo de segunda instância, como ele já vem julgado, né, transitado e julgado no Conselho Federal, chegando aqui só compete ao Conselho, então, comunicar ao corretor da penalidade que lhe foi aplicada pelo Conselho Federal, que foi confirmada, né, a decisão aqui de primeira instância que foi confirmada pelo Conselho Federal. Sendo uma das partes, seja o querelante ou o querelado, insatisfeito com a decisão aqui de São Paulo, ele pode pedir, fazer um pedido de reconsideração, alguma coisa parecida? Sim, conselheiro. De toda decisão que é dada nos processos disciplinares, sejam eles de auto de infração ou termo de representação, de todos os processos nós comunicamos o denunciado, né, o corretor de imóveis e o denunciante, no caso de representação, sobre a decisão que foi aplicada pela CRES de primeira instância, pela decisão de primeira instância, cabendo às partes, no prazo de 30 dias, recorrer daquela decisão, conselheiro. E se a petição for encaminhada como um pedido de reconsideração, um pedido de revisão,
antes de encaminharmos ao Conselho Federal, nós submetemos a uma revisão do plenário aqui do Conselho. Então, os conselheiros em plenária administrativa farão a revisão daquele processo desde que fundado num fato novo, um documento novo que não foi juntado ainda no processo, nós então encaminhamos essa decisão para o plenário, para uma revisão. E mantendo, então, o plenário a decisão que foi dada pela sessão de julgamento ou pela turma de Cefisp, se a revisão manter aquela decisão, obviamente nós vamos encaminhar este recurso ao Conselho Federal, que é a segunda instância, para que lá seja, então, analisado o pedido de grau de recurso e verificar se vai ser o pleito atendido ou não pelo Conselho Federal, conselheiro. Nesses casos, as partes são convidadas a comparecer aqui ou não? Sim, conselheiro. Se for no caso de uma revisão pelo nosso plenário administrativo, denunciante e denunciado, ou se for o denunciado no caso de auto de infração somente, serão convocados com dia e horário para participar aqui, para até poder fazer uma sustentação oral e demonstrar as suas razões do recurso, conselheiro, que será analisado pelo conselheiro relator e demais turmas, né, os demais pares ali que também poderão dar sugestões com relação a decisões, voto alternativo ou coisa parecida, até mesmo pedir vista do processo e sugerir uma decisão alternativa ou coisa parecida. E eu queria fazer uma colocação que prestar serviço de venda ou de locação sem estar devidamente autorizado por escrito pelo proprietário, isso é problema? É problema, conselheiro. Está bem expresso na nossa legislação, tanto na Lei 6.530 de 78, como no Decreto 81.871/78, lá no seu artigo 38, inciso 4, que o corretor, né, ou imobiliária, para fazer a divulgação, para fazer a comercialização, seja para locação, para compra e venda, permuta, ele necessita de uma autorização expressa do proprietário, autorizando ele a fazer aquela comercialização, e somente a partir dessa autorização assinada pelo proprietário do imóvel é que o corretor poderá então colocar a sua placa no imóvel, poderá fazer um anúncio na revista, em jornal, enfim, em rede social, somente após essa autorização assinada pelo proprietário. E é uma garantia, inclusive, para o corretor de imóveis exigir essa documentação, até para ele se documentar, né, conselheiro, de uma eventual demanda depois, se ele precisar ter provas de que ele foi a pessoa que apresentou aquele imóvel para o cliente, ele terá ali uma documentação capaz de comprovar que foi ele quem apresentou aquele imóvel e ter aí, de repente, algum pleito numa ação judicial se tiver que utilizar para cobrança de seus honorários. Nós temos dois tipos de infração. Nós chamamos de processo ético, normalmente é contra corretor de imóvel. Também tem o processo administrativo. Vamos dizer, qual é a diferença entre um e outro? Perfeito, conselheiro. No departamento de ética nós temos as nomenclaturas, né, do processo disciplinar e o processo administrativo. O processo disciplinar, ele é realizado contra os corretores de imóveis devidamente inscritos no conselho, né, na segunda região. Então ele é instaurado um processo disciplinar por ser contra um corretor de imóveis. Agora, se vem uma denúncia ou se é lavrado um auto de infração contra um pseudo-corretor ou contra um estagiário que está trabalhando de forma irregular, com estágio vencido, ou um estagiário que fez um anúncio que é proibido de acordo com a resolução, se o estagiário está num plantão e não está portando a sua cédula de identidade, né, a sua cédula de estagiário, ou se ele está desacompanhado pelo seu supervisor ou um outro corretor responsável, é lavrado contra ele um auto de infração por exercício ilegal da profissão. Então, se ele não é corretor de imóveis, a fim de responder a um processo disciplinar, ele responderá a um processo administrativo por exercício ilegal da profissão. E também cabe, conselheiro, esse tipo de procedimento contra pessoas jurídicas também que trabalham aí no mercado imobiliário de forma irregular. Então, construtoras, incorporadoras, dependendo do seu objeto social, que fazem aí vendas diretas com seus bens móveis, também poderão ser poderão ser analisados e ser aí sujeitas ao processo administrativo também por atividade irregular no mercado imobiliário. Então, só para que fique claro essa diferença, processo disciplinar somente contra corretores e imobiliárias devidamente inscritos no conselho, e o processo administrativo também cabe para pessoas físicas e jurídicas, mas que não estão vinculados ao conselho, estão trabalhando de forma irregular, sem o devido registro aqui no CRES São Paulo. Quais são os casos mais comuns que o CRES São Paulo recebe de reclamação, doutor Rodrigo?
Olha, conselheiro, são diversas as modalidades aí de reclamações contra os nossos inscritos. E dentre elas nós temos aí bastante denúncia com relação à administração de imóvel, né, administração de locação, que traz bastante complicações ali, então nós temos bastante denúncia com relação a isso, ora pelo inquilino, ora pelo proprietário reclamando da imobiliária. Temos também retenção indevida de valores, conselheiro, retenção de sinal e princípio de pagamento por uma compra e venda, ou mesmo uma falta de repasse do aluguel no prazo certo, isso é bastante complicado, né? Temos bastante denúncia com relação a essa situação. Falta de número do CRESSE em anúncios publicitários também é considerado infração ética. A falta de autorização do proprietário para fazer a publicidade daquele imóvel também é considerado infração ética, e nós temos um número bastante grande de processos com relação a essa situação. E também, conselheiro, com relação à facilitação do exercício legal da profissão. Quando eu comentei agora há pouco sobre o processo administrativo do exercício legal da profissão, só para que vocês tenham uma ideia, se um estagiário ou uma pessoa que não tenha nenhum vínculo é autuado dentro de um plantão de vendas, o auto de constatação a ser realizado naquele plantão, o agente vai verificar se aquele estagiário irregular ou aquela pessoa sem nenhum tipo de vínculo estava trabalhando, quem era o responsável por aquele empreendimento, qual era a imobiliária que estava responsável por aquela comercialização. Então ele vai vincular o nome da imobiliária, vai vincular o nome do responsável técnico, vai vincular se era um estagiário, quem era o supervisor do estagiário, se havia gerente do produto, gerente do estande de vendas. Todos serão ali nomeados no auto de constatação e possivelmente, quando o processo administrativo transitar em julgado, todos eles serão penalizados, sofrerão um processo disciplinar por facilitação do exercício legal da profissão. Então, olha que de um único processo administrativo, eu posso ter 3, 4 ou até 5 processos disciplinares pela facilitação daquele exercício regular de profissão. Michele Guedes, de Aracaju, ela está sempre acompanhando a TV Cresce. Compradores e vendedores fizeram negócio sem o corretor. Deu problema e agora denunciaram no Cresce. O Cresce absolveu. Posso usar esse processo do Cresce no processo jurídico? A autorização via WhatsApp ou conversa serve? É importante sim que você utilize esse documento do CRESSE que deu uma decisão favorável para o corretor. Ele pode ser utilizado na esfera judicial também como meio de prova. E conversas via e-mail, via WhatsApp, tudo hoje em dia é considerado como meio de prova. Então, respondendo a sua pergunta, sim, você poderá utilizar todos esses documentos que sejam capazes aí de demonstrar a situação perante o Conselho, perante o Poder Judiciário. E o contrário também é verdadeiro. Se uma decisão não é favorável e a parte contrária quiser usar esse documento também para ir para a justiça, buscar o ressarcimento de algum prejuízo, algum dano, também poderá utilizar. É um documento público, né, por parte do Conselho, que poderá com certeza ser utilizado no Poder Judiciário. E nós temos aqui uma pergunta do nosso delegado seccional da Zona Oeste, o meu amigo Marcos Fonte. Bom dia, Marcão. Ele pergunta, se perdemos o prazo de recurso, podemos apelar para um prazo maior? Olá, Marcos. Bom dia para você. Todo o pedido que é realizado perante o Conselho, nós analisamos caso a caso. Então, nós vamos verificar se foi recepcionado por terceiros a comunicação, se foi publicado por edital, mas o importante é sempre fazer uma manifestação por escrito. Nós vamos analisar caso a caso para verificar se há possibilidade, sim, de ter uma revisão daquele processo ou mesmo encaminhar para o Conselho Federal em grau de recurso. O importante, mesmo que perdeu o prazo, faça uma manifestação. É lógico, desde que esse processo já não tenha subido para o Conselho Federal, já tenha retornado e tenha transitado em julgado. Porque uma vez que já terminou todos os procedimentos, aí não é mais possível de manifestação. Salvo se houver um fato novo, um documento novo que pudesse aí alterar substancialmente toda a decisão do processo que foi dado. Então o importante é sempre fazer a manifestação por escrito e comprovada aí através de algum documento. Alex Goldfried está no YouTube. O que podemos fazer com uma imobiliária que roubam placa de outras imobiliárias? Qual a penalidade se aplica a isso? Olá, Alex. É bastante comum a gente ouvir comentários sobre esse tipo de condutas de imobiliárias, né, que tiram placas de outras imobiliárias.
O complicado é como saber, como comprovar qual foi aquela imobiliária que tomou esse tipo de atitude. Houve uma foto, houve uma prova, houve um filme, foi filmado aquela conduta para saber qual foi o corretor que tirou a placa? Uma vez comprovada, é caracterizado sim uma concorrência desleal. Se for comprovado, o corretor será processado, terá o prazo para apresentar sua defesa e as penalidades vão variar de acordo com a reincidência do profissional. Pode ser as penalidades hoje em dia para o inscrito, varia desde uma advertência, uma censura, multa, suspensão e até o cancelamento da inscrição como penalidade máxima a ser aplicada pelo Conselho. Penalidade, você falou em penalidade, vamos falar então de penalidades pecuniárias, pessoa física e jurídica. Até como é que funcionam essas penalidades? Olha, conselheiro, de acordo com o artigo 6º da Lei 6.530 de 78, corretores, pessoas físicas e pessoas jurídicas possuem os mesmos direitos e as mesmas obrigações. Portanto, responderão de forma solidária por qualquer situação que envolva uma imobiliária. Se houver uma denúncia contra uma imobiliária, responderão aqui para o Conselho a imobiliária, a pessoa jurídica e o seu responsável técnico, né, como forma de uma responsabilidade solidária, porque quem comete o deslize de uma pessoa jurídica é o seu responsável ou seus corretores que trabalham por ela. E responderão aqui perante o Conselho, então, o responsável técnico daquela empresa e todos os demais corretores que forem envolvidos naquela reclamação. No caso de pessoa jurídica, é apenada somente a pessoa jurídica? Não, conselheiro. É apenada a pessoa jurídica e o responsável técnico, uma vez que se respondem de forma solidária. O que seria uma censura? Você falou em censura, vou explicar para o pessoal o que é uma censura. Tem censura verbal, por escrito, como é que funciona isso? Tá. A censura, conselheiro, é encaminhado, uma vez que é aplicada a penalidade, seja pela nossa comissão de ética ou pela sessão de julgamento dos nossos conselheiros, é encaminhado um ofício reservado. Então essa censura nós vamos demonstrar para o corretor através de um ofício reservado, então somente ele vai receber essa informação através desse ofício, dizendo que aquela conduta naquele processo disciplinar número X foi censurada pelo Conselho. Então ele fica sabendo daquela censura e que ele não pode mais cometer aquele tipo de infração. Então só ele fica sabendo dessa penalidade, né? E o denunciante, no caso de uma penalidade, de uma denúncia, se for uma representação, toma conhecimento tanto o denunciante quanto o denunciado. E é importante mencionar que no caso sendo uma primeira representação contra o conselheiro, se for uma única denúncia, não fica constando dos seus prontuários, né, do seu prontuário como profissional, essa penalidade de censura. Agora, numa eventual reincidência, num segundo, num terceiro processo que for contra o corretor e for com a mesma penalidade de censura, aí a censura é colocada no prontuário do corretor, aquela primeira denúncia que não foi colocada passa a fazer parte do prontuário também do profissional e qualquer cliente que buscar uma certidão de regularidade do profissional ou processo de inteiro teor, tomarão conhecimento de que aquele profissional respondeu a um processo e respondeu pela pena de censura. Vamos falar sobre prazo prescricional. Existe um prazo, vamos dizer, para o CRES julgar os processos ou para alguém fazer algum tipo de reclamação? Existe prazo para isso? Sim, conselheiro. De acordo com o artigo 68 do Código de Processo Disciplinar, que é a Resolução 146 de 82, o prazo prescricional que nós temos é de 5 anos a contar da data do conhecimento do fato. Então nós não podemos, por exemplo, chegar hoje, aqui nós estamos em 2017, chegar uma denúncia de 2010, por exemplo. Olha, aconteceu uma compra e venda, tive um problema lá em 2010. Ora, passaram-se 7 anos para fazer essa denúncia. Então esse conselho já perde a força punitiva para punir aquele profissional por aquela conduta que foi realizada há 7 anos atrás. Então nosso prazo prescricional é de 5 anos, conselheiro. Isso quer dizer que então uma pessoa, vamos dizer, for reclamar após 5 anos, ele já não tem mais direito a esse processo, não vai seguir à frente, vai ser arquivado, não tem como. É isso mesmo, conselheiro. É lógico, todo o procedimento é analisado caso a caso para verificar essas partes da prescrição, né? Quando ocorreu o fato?
Pode ser que tenha ocorrido um fato, ou a compra e venda ocorreu lá em 2010, mas agora, somente agora em 2015, houve um fato novo, como uma penhora de um imóvel ou cancelamento da matrícula. E aí nós vamos analisar caso a caso para saber a partir de quando nós vamos contar essa prescrição. Mas em via de regra, se não houve nenhum fato novo e o processo ocorreu lá atrás, em 2010, chegou agora, aí infelizmente esse processo estará fadado ao arquivo pela prescrição. E se a pessoa, por exemplo, aconteceu o seguinte, a pessoa diz assim, não, mas o corretor, a imobiliária, diz, não, nós vamos ajudar, nós vamos resolver, e o tempo vai passando, ela não entra com a denúncia. Aí passou 6, 7 anos, ok? E ela teria, vamos dizer assim, para dar continuidade, ela teria que provar que estava conversando sobre esse processo com o infrator, com a imobiliária, com o corretor, através de um e-mail, alguma coisa. Isso aí procede ou ela tem que ser arquivada? Não tem mais jeito? Olha, conselheiro, o fato do denunciante manter um contato com o denunciado a fim de tentar uma composição e essa composição não ocorrer, se depois de 5 anos chegar ao conhecimento do conselho, quer dizer, também já está prescrita essa situação. Muito embora ele tenha tentado resolver amigavelmente com o corretor, mas não conseguiu, e chegou ao conselho o conhecimento 6, 7 anos depois do fato ocorrido, aí infelizmente somente chegou ao conhecimento do conselho depois de já passado mais de 5 anos, que diz o nosso artigo 68 do Código de Processo Disciplinar. Então estaria prescrita essa situação. Então, colegas, vamos evitar a facilitação do exercício da atividade profissional, porque isso vai ser penalizado, vocês já ouviram aí qual é a penalidade, tá certo? Não é que os CRECE são más, é que eles precisam. O CRECE é uma autarquia pública federal de fiscalização da atividade dos corretores e imobiliária no mercado imobiliário, correto? É isso aí, é isso Que, mesmo. segundo a Lei 6.530, quem a criou lá na época, a ideia era de proteger a sociedade contra os maus profissionais. E a profissional que ainda hoje ele acredita que o conselho tem que ajudar ele. Então, é um pensamento equivocado, não é, doutor Rodrigo? Muita gente acha que o conselho está aqui para defender os direitos dos corretores de imóveis, e ao contrário, os CRECES, né, foi criado com a finalidade de fiscalizar e disciplinar a profissão do corretor de imóveis, em prol de quem? Da sociedade. Então a fiscalização trabalha no sentido de banir, fiscalizar e tirar do mercado esses maus profissionais. E isso somente ocorre através dos devidos processos disciplinares, com as penalizações que estão disponíveis dentro da nossa legislação. E também muito cuidado com as questões de locação. O corretor precisa estar muito ligado. Veja a Lei 8.245, dê uma olhadinha no Código de Ética Profissional, como o doutor Rodrigo falou, não é? Há muitas reclamações da questão de locação. Locação é complicado. Se o corretor não tomar um certo cuidado, ele vai acabar tendo problema, não é verdade? É muito comum as pessoas não saberem quais os direitos do locador e locatário. Eu falo que é muito simples. O artigo 22 e 23 da Lei do Inquilinato, que é a Lei 8.245 de 91, como o conselheiro disse, ele é expresso no sentido de informar quais são os direitos do locador e os direitos do locatário. E dessa forma o corretor poderá analisar cada pedido do locador ou do locatário para saber definitivamente quem é que tem a obrigação de cumprir com aquela situação. E eu queria deixar, então, a palavra aberta ao doutor Rodrigo, né? Para dar uma dica aí para vocês, para não ter que cair na mão dele, hein, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço aqui ao conselheiro Gilberto pelo convite, participar aqui com vocês desse Cresce Esclarece. E como uma dica que eu posso dar para vocês é consultar o Código de Ética. Eu falo que o Código de Ética deveria ser o livro de cabeceira do corretor. Na dúvida, leia o Código de Ética. No Código de Ética é informado os direitos e deveres do corretor com relação à sua instituição, CRECE, o COFES, com relação aos colegas de profissão e principalmente com relação aos clientes. Então, na dúvida, será que está agindo correto ou não? Consulte o Código de Ética. Só tem apenas 10 artigos, é pequeno, é fácil, é uma leitura de fácil compreensão que não terão dúvidas. Então,
leiam o Código de Ética a fim de evitar problemas com o Conselho. E evitando problemas com o Conselho, também evitarão problemas com o Poder Judiciário, porque hoje o corretor também responde por perdas e danos por algum problema que causaram ao seu cliente. Tá certo? Então, lendo o Código de Ética, vão evitar bastante problemas. E eu posso desejar aí a vocês, então, um excelente final de semana, meus sinceros cumprimentos, um abraço a todos, desejando sucesso na profissão de corretor de imóveis. Um grande abraço a todos. Mas tem uma pergunta para fazer, então, Rodrigo. Ele já está uma perguntinha. O corretor que ele, por exemplo, fala mal do colega dele ou manda algum e-mail para o seu Cresce, um e-mail, vamos dizer assim, ruim, reclamando de maneira grosseira, isso ele também pode ser penalizado, não pode? Com certeza, conselheiro. E nós pegamos aí bastante corretores mal criados, né, dando aí alguns depoimentos em redes sociais, falando mal de outros colegas ou mesmo da diretoria do seu Cresce, né, do conselho, enfim, de alguns diretores, e isso não é possível, porque como é regra da profissão, e vocês podem verificar lá no artigo 3º do Código de Ética, o corretor ele tem que ter a profissão dele como um alto título de honra e não se referir desairosamente contra os seus colegas e muito menos contra a diretoria do conselho que dirige a sua classe profissional. Então qualquer denúncia, qualquer e-mail de corretores se dirigindo de forma desairosa, de forma deselegante com relação aos seus colegas, também é objeto de apuração e de processo aqui no Cresce. E serão possivelmente, se for procedente a denúncia, também estarão sujeitos às penalidades previstas na lei. No caso, então, você for reclamar, é melhor você acabar denunciando. Se aquela pessoa errou, então você denuncia. Independentemente quem é essa pessoa, se ela faz parte de uma diretoria, se é conselheiro ou não, ele também, se ele errou, ele tem que pagar, não é verdade? Exatamente, afinal de contas, são corretores de imóveis também. E como corretores de imóveis, sendo diretor ou não do conselho, estão todos sujeitos às regras do Código de Ética Profissional, da Lei 6.530 de 78 e também estão sujeitos às penalidades previstas na nossa legislação. Então, minha gente, obrigado pela participação, uma boa sexta-feira, bom final de semana para quem for trabalhar, bons negócios. Eu espero você na próxima sexta. Tchau!